Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a humanidade respirou aliviada. Finalmente teríamos um longo período de paz para que o mundo se recuperasse das tremendas perdas humanas e materiais sofridas durante a Segunda Guerra. Esperava-se uma aliança, pelo menos uma convivência pacífica entre Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, etc. Mas não foi o que aconteceu. Logo que acaba a Segunda Guerra, o mundo vai se encontrar dividido. De um lado, uma grande superpotência, os Estados Unidos, com 60% do ouro do mundo intacto, teve perdas humanas, mas o seu país não foi devastado, como foi devastada a Europa. Por sua vez, a União Soviética, que tinha sido devastada também pela guerra, mas surge como uma potência militar, uma potência que tinha expandido seus exércitos para o lado da Europa Oriental. Então, geograficamente, começa a haver uma divisão. Europa Ocidental fragilizada, mas com ideologia capitalista, semelhante à dos Estados Unidos. E do outro lado, a Europa Oriental, também devastada, mas agora ligada à União Soviética. Então surge nos Estados Unidos o presidente Truman com a sua doutrina, dizendo assim: o mundo está dividido em dois polos. Nós, norte-americanos, vamos defender o mundo da ameaça comunista. Pronto, estava deflagrada a Guerra Fria, que se estenderia por várias décadas adiante, até o final da União Soviética, em 1991. Bem, dentro desta Guerra Fria, ocorreram várias guerras. A primeira delas, a Guerra da Coreia. Nesta Guerra da Coreia, confrontam-se pela primeira vez as armas norte-americanas, e eis aqui um dos seus símbolos, o F-86 Sabres, contra o MiG-15, que foi uma surpresa muito desagradável para os norte-americanos e seus aliados. Mas estes aviões falaremos nas guerras da Guerra Fria. Bem, o exército soviético havia tomado Berlim, que era o símbolo do Terceiro Reich nazista. Tomou Berlim e suas tropas foram além, como você pode ver no mapa. Berlim ficou dentro da Alemanha Oriental. Mas, num destes erros da história, resolveram dividir Berlim em 4 zonas de ocupação. Uma soviética, uma francesa, inglesa e norte-americana. Pois ali foi um ponto de discórdia. Ali o atrito começou na Guerra Fria. Berlim, ao estar dividida, ela permaneceu como um ponto de atrito constante. E assim o lado oriental resolveu fazer um muro para evitar que os seus cidadãos, principalmente aqueles com formação superior, fugissem para o outro lado e a sua economia não avançava. Bem, é em Berlim que vai ocorrer o primeiro atrito da Guerra Fria, que felizmente não se transforma em guerra, mas chegou ao ponto dos norte-americanos levarem os seus bombardeiros B-29 com bombas atômicas para pressionar os soviéticos a cancelarem o bloqueio que haviam feito contra Berlim Ocidental. Então os Estados Unidos saem super fortalecidos da Segunda Guerra. Além de um poderio financeiro tremendo, eles tinham a maior arma jamais desenvolvida pela humanidade, a bomba nuclear. Os soviéticos não tinham. Eles resolveram correr atrás e fizeram a sua. Então, uma das características da Guerra Fria é justamente isso: a corrida armamentista, principalmente de armas nucleares. Primeiro transportada por aviões, depois mísseis, inclusive submarinos, fizeram muitas destas armas. Tantas que se chamou este período de equilíbrio do terror. Mesmo que um país conseguisse bombardear o outro conseguiria se defender e mandar bombas. Os dois acabariam se destruindo, mas haveria a resposta. O presidente Truman resolve criar a doutrina Truman, ou seja, isolar o mundo comunista, fortalecer o mundo capitalista e evitar o avanço do comunismo. Bem, como é que ele faz isso? Usando a ideia do secretário americano chamado Marshall, distribuir dinheiro, dólares, que tinha virado a moeda do mundo.
Então ele saca muitos dólares para a Inglaterra, para a França, para a Itália, para os países europeus combalidos, que desta forma, ao se fortalecerem, vão segurar a expansão comunista. Bem, nos anos 50, este debate ideológico que acaba virando pura propaganda de ambos os lados, cada um retratava o outro como se fosse um monstro, surge nos Estados Unidos um senador chamado McCarthy, e ele então começa a chamada caça às bruxas. Eles começaram a enxergar bruxas por todo lado. Quem eram as bruxas? Os comunistas, os socialistas, os americanos que estavam se vendendo, os americanos que estavam se deixando contagiar por esse vírus maléfico. E aí então artistas foram os primeiros a serem perseguidos, sem provas. Políticos foram perseguidos, foram chamados, havia um comitê, e esse comitê era presidido por esse senador, que sem prova alguma acusava as pessoas. Finalmente ele começou a acusar militares. Bem, aí foi o fim do macartismo, mas ele deixou marcas profundas na sociedade americana, que sempre enxergaram a União Soviética como um inimigo a ser combatido. E vice-versa, na União Soviética, o inimigo eram os norte-americanos. Amigos, a corrida espacial, ela começa em 1957, quando a União Soviética lança o primeiro satélite artificial ao espaço, Sputnik. Ele só fazia uma coisa, pip, pip, mas isso foi suficiente para abalar os Estados Unidos. E pior, logo em seguida eles lançaram o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin. Isso criou um trauma na cabeça dos americanos. Bem, eles correram atrás, mandaram o seu homem ao espaço, mandaram mais pessoas ao espaço, enfim, acabaram chegando à Lua primeiro que os soviéticos. Não sei se isso significa vencer a corrida espacial, porque ela não tinha uma meta de chegada. Ela continuou e continua até hoje. Hoje entraram outros países nesta corrida espacial. Bem, os Estados Unidos então resolveram criar uma aliança militar, a famosa OTAN, que está aí até hoje. Mas ela foi criada com o intuito de bloquear este avanço soviético. A União Soviética, por sua vez, respondeu e criou o Pacto de Varsóvia. Eram as duas grandes alianças militares que poderiam ter levado o mundo à Terceira Guerra Mundial. Aliás, perguntaram para Einstein como seria esta Terceira Guerra Mundial. Não sei como será a Terceira Guerra, mas a quarta será com paus e pedras. Pessoal, o assunto Guerra Fria não se esgotou aqui. Faremos vários vídeos a respeito. Calma, estamos embalando, estamos pesquisando para vocês. Um abraço, tchau, tchau.